O som da chuva batia na lataria do carro de luxo parado no sinal. Davi, o bilionário que parecia ter o mundo aos seus pés, fitava distraidamente a rua, até que algo o fez travar. Ali, no meio da calçada molhada, encolhida ao lado de uma caixa de papelão, estava ela, Helena, a mulher que o destruiu. A mulher que ele jurou esquecer. Mas o que mais o chocou não foi vê-la naquele estado, foi perceber que ela estava grávida e que, ao ver seu rosto, ela caiu de joelhos e chorou. Você teria coragem de perdoar alguém que te traiu, mesmo sabendo que ela foi traída pelo próprio erro? Curta, comente se você acredita em perdão e se inscreva para não perder o final dessa história que vai mexer com o seu coração. A chuva castigava São Paulo naquela noite de inverno. Davi Mendonça observava a cidade através dos vidros blindados de sua Mercedes, os dedos tamborilando distraidamente no volante de couro enquanto esperava o sinal abrir. 15 milhões. Em negócios fechados em uma única reunião. E tudo o que ele sentia era aquele vazio familiar. Senhor, a voz do segurança pelo rádio quebrou seus pensamentos. Quer que eu chame reforço? Essa região é perigosa à noite. Não precisa, João. Ele respondeu automaticamente. Só mais 2 quarteirões até. Foi quando a viu. O mundo pareceu congelar. Ali, encolhida contra uma parede, protegendo-se precariamente da chuva sob um pedaço de papelão, estava Helena. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente arrumados, caíam em mechas desgrenhadas sobre o rosto magro demais. Suas roupas, surradas e molhadas, não conseguiam esconder a proeminente barriga de gravidez. Não, ele murmurou, seu coração trovejando no peito. Não pode ser. O sinal abriu, mas Davi não conseguia se mover. Memórias explodiam em sua mente. 2 anos atrás, você é minha vida. Helena sussurrava, deslumbrante em seu vestido de gala na festa de inauguração do novo edifício empresarial. Para sempre. Naquela noite, ela usava o colar de esmeraldas que ele havia dado de presente, o mesmo que depois encontrou jogado no chão do quarto, junto com a gravata de outro homem. Uma buzina impaciente atrás o trouxe de volta ao presente. Com movimentos automáticos, Davi encostou o carro. Senhor? João soou preocupado. Está tudo bem? Davi não respondeu. Já estava saindo do carro, ignorando a chuva que encharcava seu terno italiano de 10 mil reais. Helena ergueu os olhos, ao ouvir os passos se aproximando. Por um momento, não houve reconhecimento em seu olhar. Apenas aquele medo característico dos que vivem nas ruas. Então, seus olhos se arregalaram. Davi? Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Ele parou a alguns passos dela, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva, dor, choque. E algo mais. Algo que não queria nomear. O que aconteceu com você? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Helena tentou se levantar, suas pernas tremendo. A barriga grávida parecia ainda maior agora que estava de pé. Seus olhos, os mesmos olhos que um dia o fizeram acreditar em contos de fadas, encheram-se de lágrimas. Ela começou, mas suas pernas fraquejaram. Davi a segurou por instinto, e o contato foi como um choque elétrico. Ela estava gelada, tremendo, tão diferente da mulher elegante que havia partido seu coração. Me solta. Ela tentou se desvencilhar fracamente. Não preciso da sua pena. Pena? Ele riu amargamente. É isso que acha que estou sentindo? O que mais seria? Ela ergueu o queixo, um lampejo da antiga Helena surgindo em seus olhos. O poderoso Davi Mendonça, parando na chuva para ajudar uma sem-teto, deve ser um ótimo material para suas redes sociais. A provocação o atingiu como uma bofetada. Por um momento, Davi quis gritar, exigir explicações, perguntar como ela ousava ser sarcástica depois de tudo. Mas então ela tossiu, um som profundo e preocupante, e toda sua raiva deu lugar a uma preocupação involuntária. Você precisa de um médico, ele declarou,
já fazendo sinal para João se aproximar. Não preciso de nada seu, ela protestou, mas sua voz estava fraca. Já teve sua vingança, não teve? Me viu no fundo do poço. Agora pode seguir sua vida milionária em paz. Helena. Ele segurou seus braços, forçando-a a encará-lo. Você está grávida, doente e... E o que isso tem a ver com você? Ela explodiu, lágrimas agora correndo livremente. O bebê não é seu, se é isso que está pensando. É dele, do homem por quem eu te trouxei. O homem que... Ela não completou a frase. Seus olhos reviraram e ela desmaiou em seus braços. João! Davi gritou, pegando-a no colo. O carro, agora! Enquanto corria com Helena desacordada pela chuva, Davi sentiu algo mudar dentro dele. Não era mais o empresário calculista, nem o ex-marido traído. Era apenas um homem segurando a mulher que um dia amou mais que a vida, sentindo seu coração partir ao perceber o quanto ela estava leve, magra demais, frágil demais. No banco, de trás do carro, Helena murmurou algo incoerente. Davi ajustou o cobertor que João providenciara, tentando aquecê-la. Foi quando notou a cicatriz em seu pulso, recente, ainda vermelha. Seu sangue gelou ao reconhecer o padrão. Não era uma cicatriz de acidente, era uma tentativa de... Mais rápido. Ele ordenou ao motorista, sua voz tremendo. Para o hospital, agora. A cidade passava em borrões pela janela enquanto corriam pela noite. Davi segurava Helena contra seu peito, sentindo seu coração bater fraco, irregular. Por quê? Ele sussurrou, mais para si mesmo que para ela. Por que chegou a esse ponto? Helena não respondeu, mas sua mão inconsciente agarrou a camisa dele, como se mesmo desmaiada procurasse proteção. E ali, no banco de trás de sua Mercedes blindada, o homem que havia construído um império sobre a premissa de nunca mais confiar em ninguém, especialmente nela, sentiu algo quebrar dentro de seu peito, porque algumas feridas nunca cicatrizam completamente. E alguns amores continuam sangrando mesmo depois de anos. O hospital particular mais próximo já estava alertado quando chegaram. Davi observou a equipe médica levar Helena às pressas, ordens sendo gritadas, monitores sendo ligados. Senhor, uma enfermeira o chamou. Precisamos de informações. Qual o nome completo dela? Helena. Ele respondeu mecanicamente. Helena Mendonça. Ele ainda não havia mudado o nome dela nos registros depois do divórcio. Talvez porque, no fundo, nunca havia realmente deixado de considerá-la sua. E enquanto a chuva continuava caindo lá fora, Davi Mendonça, o homem que tinha tudo, sentou-se em uma cadeira de hospital, ainda molhado, ainda tremendo, percebendo que talvez nunca havia deixado de amá-la, mesmo quando quis odiá-la com todas suas forças. O bip constante dos monitores era o único som no quarto de hospital. Davi observava Helena dormir, seu rosto pálido quase da mesma cor dos lençóis. Os médicos haviam sido claros: desnutrição severa, princípio de pneumonia, pressão arterial perigosamente baixa. E o bebê? Ele havia perguntado, sua voz mais preocupada do que gostaria de admitir. Estável, por enquanto, o médico respondeu. Mas ela precisa de cuidados intensivos. 6 meses de gravidez em situação de rua. É um milagre que ambos tenham sobrevivido até agora. 6 meses. Davi fez as contas mentalmente. Era exatamente o tempo que, 1 ano atrás, não é o que você está pensando. E Helena gritava, agarrando seu braço enquanto ele jogava roupas em uma mala. Por favor, Davi, me deixa explicar. Explicar o quê? Ele urrou, sua voz irreconhecível de dor e raiva. Como a gravata dele foi parar no nosso quarto. Como você pôde... Você nunca está em casa. Ela explodiu em lágrimas. Sempre trabalho, sempre reuniões, sempre... Então a culpa é minha? Ele riu amargamente. Minha, por trabalhar para te dar tudo o que sempre quis? A memória o atingiu como um soco no estômago. Helena se mexeu na cama,
murmurando algo em seu sono inquieto. Deve estar tendo pesadelos, a enfermeira comentou enquanto checava os sinais vitais. Comum em pessoas que viveram muito tempo nas ruas. Davi cerrou os punhos. A ideia de Helena, sua Helena, dormindo em calçadas, passando frio, fome. Por que não procurou ajuda? Ele sussurrou para a forma adormecida. Por que deixou chegar a esse ponto? Como se o tivesse ouvido, Helena abriu os olhos lentamente. Por um momento, pareceu desorientada. Então seu olhar encontrou o dele. Onde? Ela tentou se sentar, entrando em pânico ao ver os aparelhos. Calma. Ele se aproximou instintivamente. Você está no hospital. Desmaiou na rua, lembra? Helena relaxou minimamente, mas seu corpo permaneceu tenso. Não precisava o quê? Ele interrompeu, sua voz mais dura do que pretendia. Te deixar morrer na chuva? Seria mais fácil para você, não? Ela respondeu, um sorriso triste em seus lábios ressecados. Sua ex-mulher traidora finalmente pagando por seus pecados. As palavras o atingiram como facas. Acha mesmo que eu... O que você quer, Davi? Ela o cortou, lágrimas brilhando em seus olhos. Vingança? Está conseguindo. Ver como eu caí? Como me arrependo? Pronto. Pode ir embora satisfeito. Para. Com isso. Ele explodiu, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Olha para você. Grávida, doente, vivendo nas ruas. Como chegou a esse ponto? Por quê? Helena desviou o olhar, suas mãos tremendo sobre a barriga. Ele não era quem eu pensava. Davi sentiu seu sangue ferver. O homem por quem você destruiu nosso casamento? Nosso casamento já estava destruído. Ela sussurrou. Você só não quis ver. A acusação pairou no ar entre eles, pesada como chumbo. Davi lutou contra outra memória que tentava emergir, 18 meses atrás. Feliz aniversário, amor, ele disse ao telefone. Desculpa não poder jantar com você hoje, essa fusão está... Não importa, Helena respondeu, sua voz estranhamente vazia. Já me acostumei a jantar sozinha. Helena. Boa reunião, Davi. Espero que a empresa te faça feliz. Ele sacudiu a cabeça, voltando ao presente. Então é isso? A culpa é minha por trabalhar demais? A culpa é nossa, ela respondeu suavemente. Minha por procurar em outro homem o que você não podia me dar. Sua por achar que dinheiro era suficiente. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Lá fora, a chuva continuava caindo, como se o céu chorasse por eles. E agora? Ele perguntou finalmente. O que aconteceu com ele? Por que está sozinha? Helena fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Porque quando descobri que estava grávida, ele revelou que era casado, que eu... Era só uma diversão. Davi sentiu algo quebrar dentro dele. Não de raiva ou vingança, mas de uma dor profunda, primitiva. A ideia de Helena sendo usada, descartada... Por que não me procurou? Ele perguntou, sua voz mais suave. Mesmo depois de tudo? Por vergonha, ela sussurrou. Por orgulho. Por não merecer sua ajuda depois do que fiz. Ele observou seu rosto, marcado pelo sofrimento, tão diferente da mulher radiante que havia conhecido 10 anos atrás. 10 anos atrás. Tem certeza que quer casar comigo? Helena brincou durante o jantar de noivado. Sou complicada, teimosa. Tenho certeza que quero. Tudo com você, ele respondeu beijando sua mão. O resto a gente resolve juntos. Juntos. Como aquela palavra parecia distante agora. Preciso saber de uma coisa, ele disse após um longo silêncio. A cicatriz no seu pulso. Helena instintivamente puxou a manga do avental hospitalar, escondendo a marca. Não foi por ele. Então por quê? Porque numa noite, ela respondeu, sua voz quebrando. Olhei para o céu e percebi que havia perdido tudo. Meu amor, minha dignidade,
minha vida, e agora carregava uma vida inocente que pagaria pelos meus erros. Davi sentiu seu coração apertar. Antes que percebesse, estava sentado na beira da cama, segurando a mão dela. Mas não fez. Ele observou suavemente. Não foi até o fim. Não, ela concordou, lágrimas agora correndo livremente. Porque quando a lâmina tocou meu pulso, senti o bebê chutar pela primeira vez, como se ela estivesse me implorando para viver. Ela, uma menina. Davi sentiu algo estranho no peito. Não raiva pelo filho ser de outro, mas uma tristeza profunda pela criança que crescia em circunstâncias tão trágicas. O que vai fazer agora? Ele perguntou, ainda segurando sua mão. Não sei, ela admitiu. Mas não precisa se preocupar. Assim que melhorar, vou... Não, ele a interrompeu firmemente. Não vai voltar para as ruas. Davi, tenho uma casa de hóspedes. Ele continuou, ignorando o olhar surpreso dela. Pode ficar lá até decidir o que fazer. Por quê? Ela perguntou, seus olhos procurando os dele. Por que está fazendo isso? Ele levantou-se, caminhando até a janela. A cidade brilhava lá fora, milhões de luzes lembrando-o de quantas histórias de dor e redenção aconteciam todos os dias. Porque, apesar de tudo, ele respondeu sem se virar. Um dia prometi que resolveria tudo com você. Juntos. Helena soluçou baixinho, e o som quebrou algo dentro dele. Antes que percebesse, estava de volta ao lado dela, secando suas lágrimas. Não é perdão, ele alertou suavemente. Ainda não, mas também não é vingança. Então, o que é? Uma segunda chance, ele respondeu. Não para nós, para você, para a bebê. E enquanto a noite avançava lá fora, 2 corações machucados começavam a entender que às vezes o destino tem planos maiores que mágoa ou vingança. Porque algumas histórias precisam ser completamente destruídas para serem reescritas. E alguns amores precisam sangrar até a última gota para descobrir se ainda há vida nas veias. Helena adormeceu segurando sua mão, e Davi não teve coragem de soltá-la, porque apesar de tudo, ela ainda era sua Helena, a mulher que havia partido seu coração, e talvez a única que poderia remendá-lo novamente. A casa de hóspedes era maior que qualquer apartamento que Helena já havia morado desde o divórcio. Parada na entrada, com apenas uma pequena mochila contendo seus poucos pertences, ela se sentia deslocada em meio ao luxo, um lembrete cruel de tudo o que havia perdido. O quarto principal já está preparado, Davi explicou, manobrando sua cadeira de rodas. Depois de 3 dias no hospital, ela ainda estava fraca. Tem roupas no closet, deve ter algo que... Por que está fazendo isso? Ela o interrompeu, sua voz tremendo. Por que não me deixa simplesmente ir? Davi parou, observando-a. No vestido simples que ele havia providenciado, com os cabelos recém-lavados e o rosto limpo, ela parecia mais com a Helena que ele conhecera. Mas seus olhos carregavam um peso que ele nunca havia visto antes. Porque preciso saber, ele respondeu finalmente. Preciso entender. Entender o quê? Tudo. Ele gesticulou vagamente. Como chegamos aqui? Como você? Como nós? Quer a verdade? Ela perguntou, sentando-se pesadamente no sofá. A verdade completa? Davi sentiu seu coração acelerar. Sim. Helena respirou fundo, suas mãos instintivamente protegendo a barriga. Conheci Ricardo na academia. Ele era professor de yoga, sempre sorrindo, sempre presente. Davi cerrou os punhos, mas manteve-se em silêncio. No início era só conversa. Ela continuou. Ele me ouvia falar sobre a solidão, sobre as noites vazias, sobre um marido que estava mais casado com o trabalho que comigo. Helena, deixa eu terminar. Ela pediu suavemente. Por favor, preciso que você entenda. Ele assentiu, seu coração uma mistura de dor e antecipação. Uma noite, ela continuou. Você cancelou nosso jantar de aniversário de casamento. De novo.
Ricardo me encontrou chorando no estacionamento e... Aconteceu. A memória atingiu Davi como um soco. 1 ano atrás, amor, desculpa, ele falava ao telefone. Essa fusão é crucial. Não posso deixar a reunião agora. Podemos comemorar amanhã? O silêncio do outro lado da linha deveria tê-lo alertado. Helena? Não precisa, Davi. Ela respondeu, sua voz estranhamente calma. Não precisa mais fingir que se importa. Foram 3 meses de encontros escondidos. Helena continuou no presente, lágrimas silenciosas escorrendo. 3 meses me convencendo que merecia mais, que você nunca me amou de verdade, que... E você acreditou? Davi não conseguiu conter a amargura em sua voz. Acreditei, ela admitiu, porque era mais fácil que admitir que estava destruindo tudo por orgulho ferido. O que mudou? Helena fechou os olhos, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Naquela noite, quando você nos encontrou, eu já tinha decidido terminar. Davi sentiu o ar deixar seus pulmões. O quê? Percebi que estava sendo idiota, ela continuou, que estava jogando fora anos de amor verdadeiro por uma aventura vazia. Chamei Ricardo para terminar tudo. Mas vocês estavam... Ele me atacou, ela sussurrou, seu corpo tremendo com a memória. Disse que não aceitava o fim, que ia contar tudo para você. Estávamos discutindo quando você chegou e... Meu Deus... Davi sentiu náusea ao perceber a implicação. Ele te forçou? Não chegou a tanto, ela respondeu rapidamente. Mas aquela noite me mostrou quem ele realmente era. E eu estava envergonhada demais para explicar. Para lutar por você. O silêncio que seguiu era pesado com revelações, dolorosas. Davi sentia seu mundo girando, todas suas certezas dos últimos meses desmoronando. Por que não me contou depois? Ele perguntou, sua voz rouca. Por que deixou que eu pensasse? Porque merecia sua raiva. Ela respondeu simplesmente. Merecia perder tudo. Tinha traído o único homem que realmente me amou. E quando descobriu... A gravidez? Helena riu amargamente. Aí conheci o verdadeiro Ricardo. Casado, pai de 3 filhos, colecionador de amantes ingênuas como eu. Ele sabe do bebê? Sabe. Ela passou a mão pela barriga protetoramente. Ofereceu dinheiro para resolver o problema. Davi sentiu uma onda de raiva tão intensa que precisou se segurar para não gritar. Aquele desgraçado... Não aceitei, obviamente. Ela continuou. Disse que ia ter minha filha sozinha. Ele riu. Disse que ia me destruir. E cumpriu. Ela fez uma pausa, engolindo um soluço. Perdi meu emprego, meu apartamento, minha dignidade. Por isso não procurou ajuda? Por medo dele? Por vergonha, ela corrigiu. Por não merecer ajuda de ninguém, muito menos sua. Davi moveu sua cadeira até estar diretamente na frente dela. Com gentileza, pegou suas mãos entre as suas. Olha, para mim, ele pediu suavemente. O que você fez? Me machucou profundamente. Mas o que ele fez? Isso é monstruoso. Helena soluçou, anos de dor reprimida finalmente transbordando. Davi a puxou para seus braços, deixando-a chorar contra seu peito. Ainda não te perdoei. Ele sussurrou em seus cabelos. Mas prometo que ele nunca mais vai te machucar. Você ou a bebê. Por quê? Ela perguntou entre soluços. Por que se... Importa. Porque apesar de tudo, ele respondeu, sua voz embargada. Você ainda é a mulher que me ensinou a amar. E essa criança... Ela não pediu para nascer nessa história. Helena se afastou levemente, seus olhos encontrando os dele. Ela chuta mais forte quando ouve sua voz. Ela revelou suavemente. Como se soubesse que está segura. Davi sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Sem pensar, colocou a mão sobre a barriga dela.
O bebê chutou. Oi, pequena. Ele sussurrou, surpreso com a emoção em sua própria voz. Você é mais forte que todos nós, sabia? Helena observava a cena com olhos marejados. Davi, não diz nada, ele pediu. Ainda não. Tem muita coisa para processar, muito para resolver. Ela assentiu, compreendendo. Mas por enquanto, ele continuou, ainda acariciando sua barriga. Vamos focar no que importa. Manter vocês duas seguras e saudáveis. A noite caía lá fora, envolvendo a casa em sombras suaves, mas pela primeira vez em meses, Helena não sentia medo do escuro. Porque às vezes a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura. E às vezes, o coração que quebramos é o único capaz de nos reconstruir. Naquela noite, Helena dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez em meses. E Davi passou a noite em seu escritório, fazendo ligações, movendo peças. Porque algumas histórias precisam de um vilão para revelar quem são os verdadeiros heróis. E alguns amores. Alguns amores são fortes demais para serem destruídos, mesmo pela pior das traições. A verdade havia sido dita. Agora era a hora de descobrir se o perdão seria possível, e se um coração partido poderia aprender a amar não apenas novamente, mas de uma forma completamente nova. A primeira semana na casa de hóspedes estabeleceu uma rotina estranhamente familiar. Helena se recuperava aos poucos, seguindo rigorosamente as recomendações médicas. Davi, apesar de manter distância emocional, estava sempre presente, verificando se ela havia se alimentado, se tomado os remédios, se descansado o suficiente. Naquela noite em particular, uma tempestade castigava São Paulo. Helena estava na cozinha preparando um chá quando as luzes falharam. Deve ser o temporal. A voz de Davi soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar. Não sabia que estava aqui. Ela murmurou, seu coração acelerando involuntariamente. Vim trazer os resultados dos últimos exames. Ele respondeu, acendendo algumas velas que encontrou em uma gaveta. Está tudo bem com o bebê. A luz das velas criava sombras suaves em seu rosto, lembrando Helena de tantas noites românticas que haviam compartilhado no passado. Ela desviou o olhar, sentindo o familiar aperto no peito. Obrigada, ela disse suavemente. Por tudo. Não precisa. Preciso sim, ela o interrompeu. Preciso que você saiba que entendo. A dor que causei, a confiança que quebrei. Um trovão particularmente forte a fez pular, derramando o chá quente em sua mão. Ai! Ela exclamou, a dor aguda a pegando. De surpresa. Davi estava ao seu lado em um instante, guiando-a até a pia. Deixa eu ver, ele pediu, segurando sua mão sob a água fria. O toque, mesmo clínico, enviou arrepios por sua pele. Estavam próximos demais. O perfume dele, o mesmo, de sempre, invadindo seus sentidos. Não parece grave, ele murmurou, seus dedos gentilmente examinando a queimadura. Mas vou pegar pomada no... Foi quando Helena sentiu. A primeira contração. Não, ela ofegou, suas pernas fraquejando. Não pode. É muito cedo. Davi a segurou antes que caísse, pânico em seus olhos. O que foi? O bebê? Dói. Ela conseguiu dizer entre respirações curtas. Mas não deveria. Ainda faltam 3 meses. Vou chamar uma ambulância. Ele já estava pegando o celular, mas Helena agarrou seu braço. Não tem sinal. Ela observou o telefone mudo. A tempestade. Outra contração a fez dobrar-se de dor. Davi a pegou no colo sem hesitar, carregando-a até o sofá. Me fala o que está sentindo, ele pediu, ajoelhando-se ao seu lado. Exatamente. Contrações. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Mais diferentes, mais como cãibras. Davi fechou os olhos por um momento,
claramente tentando lembrar algo. Braxton Hicks, ele murmurou. Podem ser contrações falsas. Como... Sabe disso? Um sorriso triste brincou em seus lábios. Li todos os livros sobre gravidez quando achei que teríamos nossos próprios filhos. A confissão atingiu Helena como uma flecha no peito. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não de dor física, mas de uma dor muito mais profunda. Me perdoa, ela sussurrou, sua voz quebrando, por ter destruído esse sonho. Davi não respondeu imediatamente. Em vez disso, colocou a mão sobre sua barriga, como havia feito tantas vezes nos últimos dias. Respira comigo, ele instruiu suavemente. Devagar. Isso pode ajudar. Helena obedeceu, tentando sincronizar sua respiração com a dele. Aos poucos, a dor começou a diminuir. Melhor? Ele perguntou após alguns minutos. Ela assentiu, exausta. Como sabia o que fazer? Também li sobre complicações, ele admitiu. Depois que te encontrei na rua, quis estar preparado. Por quê? Ela perguntou, seus olhos encontrando os dele na luz bruxuleante das velas. Por que se importa tanto com um bebê que nem é seu? Por quê? Ele respondeu após um longo momento. Toda vida é preciosa. E por quê? Por quê? Porque é seu. Ele completou suavemente. E apesar de tudo, nunca consegui parar de me importar com você. O momento entre eles era elétrico. Helena podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Davi, ela sussurrou, sua mão encontrando o rosto dele quase por vontade própria. Ele não recuou. Em vez disso, inclinou-se para seu toque, seus olhos nunca deixando os dela. Não devíamos, ele murmurou, mas sua voz traía o conflito em seu coração. Eu sei, ela respondeu, mas... O beijo aconteceu como a tempestade lá fora. Poderoso, inevitável, natural como a chuva que cai do céu. Os lábios de Davi encontraram os dela com uma mistura de desespero e ternura que fez seu coração doer. Foi um beijo de redenção e punição, de saudade e mágoa, de um amor que nunca realmente morreu. Apenas sangrou em silêncio por tempo, demais. Quando se separaram ofegantes, o bebê chutou, forte, como se aprovasse o momento. Ela gosta de você. Helena sussurrou contra os lábios dele. Sempre soube que estava segura quando você estava por perto. Davi apoiou sua testa na dela, seus dedos entrelaçados nos cabelos dela como tantas vezes no passado. Não posso prometer nada, ele disse suavemente. Tem tanta coisa, tanto para resolver. Eu sei, ela respondeu, lágrimas silenciosas escorrendo. Não mereço promessas. Não depois do que fiz. Não é isso. Ele secou suas lágrimas com os polegares. É que, pela primeira vez desde que te perdi, sinto algo além de raiva. E isso me assusta mais que qualquer coisa. O quê? Ela perguntou, seu coração trovejando no peito. O que você sente? Esperança, ele respondeu simplesmente. E medo. Medo de me permitir te amar de novo e descobrir que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Helena sentiu como se seu coração estivesse sendo partido e remendado ao mesmo tempo. Também tenho medo, ela admitiu. Medo de acordar e descobrir que isso é só um sonho. Que ainda estou naquela calçada, sozinha. Nunca mais. Ele a interrompeu com outro beijo, este mais suave, mais promissor. Nunca mais vai estar sozinha. Nem você, nem ela. Como para confirmar suas palavras, o bebê chutou novamente. Davi sorriu contra os lábios de Helena. Acho que temos a aprovação dela. Ele brincou, sua mão acariciando a barriga. Ela é sábia. Helena respondeu se aconchegando em seus braços. Mais que nós dois juntos. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da casa, algo havia mudado. Não era perdão. Ainda não.
Não era recomeço. Ainda não. Era uma trégua. Um momento de paz entre duas almas feridas que talvez pudessem aprender a curar uma a outra. Helena adormeceu nos braços de Davi, o som da chuva como uma canção de ninar. Ele ficou acordado, observando-a dormir. Seu coração uma mistura confusa de emoções, porque algumas histórias não podem ser reescritas, mas podem ganhar novos capítulos. E alguns amores são fortes demais para morrerem, mesmo quando tentamos matá-los com nossas próprias mãos. A tempestade eventualmente passou, mas algo havia começado naquela noite. Algo que nem mesmo eles compreendiam completamente. Algo que talvez fosse maior que mágoa, traição ou perdão. Era amor, em sua forma mais pura e imperfeita, em sua forma mais humana e divina, em sua forma mais quebrada e completa. Os dias que se seguiram à noite da tempestade trouxeram uma nova dinâmica entre Helena e Davi. Não era mais a tensão do ressentimento, nem a distância formal dos primeiros dias. Era algo mais suave, mais delicado, como uma flor tentando brotar em meio a escombros. Numa manhã particularmente ensolarada, Helena estava no jardim da casa principal quando ouviu o som familiar da cadeira de rodas de Davi se aproximando. O médico ligou. Ele anunciou, um sorriso discreto em seus lábios. Quer fazer um ultrassom hoje, ver como quer dizer, como a bebê está. O deslize não passou despercebido. Helena sentiu seu coração acelerar com o nossa, mesmo sabendo que havia sido apenas um erro. Você quer ir junto? Ela perguntou hesitante. Se não se importar, ele respondeu, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. O caminho até o hospital foi silencioso, mas não desconfortável. Helena observava Davi pelo canto do olho. Ele parecia nervoso, seus dedos tamborilando no braço da cadeira. Já escolheu um nome? Ele perguntou repentinamente. Helena sorriu, tocando sua barriga. Estava pensando em Laura. Laura, ele repetiu, suavemente. É bonito, significa loureiro. Eles disseram juntos, e então riram. Era a primeira vez que riam juntos em tanto tempo. Você lembra? Ela disse, surpresa. Claro que lembro, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela pelo retrovisor. Passamos noites inteiras discutindo nomes quando... Ele parou. A lembrança dos planos que fizeram juntos pairando pesadamente entre eles. Na sala de ultrassom, a tensão deu lugar à expectativa. Helena deitou-se na maca, seu coração batendo forte quando Davi posicionou sua cadeira ao lado dela. Vamos ver como está essa princesa. A médica sorriu, aplicando o gel. O som do coração do bebê preencheu a sala. Forte, ritmado, saudável. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ao seu lado, Davi segurava sua mão, sua própria. Emoção evidente. Olha, a médica apontou para a tela. Ela está sugando o dedinho. Igualzinha a você. Davi sussurrou sem pensar. Sempre fazia isso quando estava nervosa. O comentário, tão íntimo, tão carregado de memórias compartilhadas, fez algo quebrar dentro de Helena. Me perdoa. Ela sussurrou, lágrimas agora correndo livremente. Por ter jogado fora nossos sonhos. Davi apertou sua mão, seus próprios olhos marejados. Shh, ele murmurou. Agora não. Vamos apenas aproveitar este momento. A médica, discretamente percebendo a intensidade do momento, saiu silenciosamente da sala. Ela é perfeita, Davi disse após um momento, ainda olhando para a tela onde a imagem da bebê permanecia congelada. Tão pequena, mas tão forte. Como você, Helena respondeu suavemente. Ela luta, persiste, não desiste. Como nós, ele corrigiu, finalmente olhando em seus olhos. Porque, apesar de tudo, aqui estamos. O momento foi interrompido pelo retorno da médica. Mas algo havia mudado. Uma nova compreensão.
Um novo começo, talvez. De volta à casa, Helena encontrou uma surpresa esperando por ela no quarto de hóspedes. Um berço. Não qualquer berço, mas o mesmo que eles haviam escolhido juntos anos atrás, quando sonhavam com seus próprios filhos. Encontrei no sótão, Davi explicou, parado à porta. Pensei que Laura poderia usá-lo. Helena tocou o berço. Suavemente, memórias inundando sua mente. Lembra do dia que compramos? Ela perguntou, sua voz embargada. Como poderia esquecer? Ele respondeu, se aproximando. Você estava tão animada que quase derrubou a vendedora. Eles riram da lembrança. Mas o riso logo deu lugar a algo mais profundo, mais significativo. Por que guardou? Ela perguntou. Depois de tudo... Porque algumas coisas, ele respondeu após um longo momento, são difíceis demais de deixar. Ir. Helena se virou para encará-lo, encontrando em seus olhos o mesmo turbilhão de emoções que sentia. Como nós? Ela perguntou suavemente. Talvez, ele respondeu, estendendo a mão para tocar sua barriga. Ou talvez algumas coisas precisem ser quebradas para serem reconstruídas de uma forma diferente. O bebê chutou contra sua mão, como sempre fazia quando ele estava por perto. Ela te ama, Helena sussurrou, mesmo sem te conhecer ainda. E eu, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Já amo ela, mesmo não sendo... Você é... Helena o interrompeu firmemente. Talvez não por sangue, mas por escolha. Por estar aqui, por cuidar de nós, por... Ela não conseguiu terminar. Davi a havia puxado para seu colo, seus lábios encontrando os dela em um beijo diferente. Dos outros, não havia desespero ou mágoa desta vez. Apenas... amor. Quando se separaram, ofegantes, Helena descansou sua testa na dele. Isso é loucura, ela murmurou. Completamente, ele concordou, um pequeno sorriso em seus lábios. Mas talvez seja exatamente do que precisamos. Uma segunda chance? Uma nova chance, ele corrigiu suavemente. Porque não podemos voltar ao que éramos, mas podemos construir algo novo. Laura chutou novamente como se concordasse. Viu? Davi riu, acariciando a barriga. Ela é mais sábia que nós dois. Sempre foi. Helena sorriu através das lágrimas. Desde o primeiro chute, ela sabia que precisávamos um do outro. O resto da tarde passou em uma bolha de intimidade recém-descoberta. Eles arrumaram o quarto do bebê juntos, compartilhando memórias, sonhos, medos. E se eu errar de novo? Helena perguntou em um momento de vulnerabilidade. E se eu voltar a ser ausente? Davi respondeu com sua própria insegurança. Então erramos juntos, ela disse após um momento. E aprendemos juntos. E amamos juntos, ele completou, puxando-a para outro beijo. Porque às vezes o amor é assim. Precisa ser. Completamente desconstruído para ser reconstruído. Precisa sangrar todas as mágoas para poder cicatrizar. Precisa morrer para renascer. E naquela tarde, enquanto o sol se punha lá fora, 2 corações machucados começavam a entender que às vezes o final de uma história é apenas o começo de outra, uma história diferente, mais madura, mais real, mais forte. Porque alguns amores são como a fênix. Precisam virar cinzas para renascer mais belos, mais verdadeiros, mais eternos. O sol ainda não havia nascido quando Helena acordou com uma sensação estranha. Algo estava errado. Olhou para o lado, onde Davi dormia em uma poltrona ao lado de sua cama. Ele havia insistido em ficar após ela sentir algumas contrações, leves na noite anterior. Foi quando ouviu passos no jardim. Davi, ela sussurrou, sacudindo-o gentilmente. Tem alguém lá fora. Ele acordou instantaneamente,
Anos de instinto empresarial o tornando alerta em segundos. Fique aqui, ele instruiu, já alcançando seu celular. Mas antes que pudesse chamar a segurança, a porta da casa de hóspedes foi aberta violentamente. Que cena mais tocante! Uma voz familiar fez o sangue de Helena gelar. A bela e a fera, ou devo dizer, a vadia e o trouxa. Ricardo estava parado na entrada do quarto, seu rosto contorcido em uma expressão de desprezo que Helena conhecia, bem demais. Como você... Davi começou, manobrando sua cadeira para ficar entre Helena e o intruso. Como entrei? Ricardo riu. Dinheiro abre muitas portas, amigo, até as de sua fortaleza. Helena instintivamente protegeu a barriga com as mãos. O que quer aqui? O que é meu? Ele respondeu, seus olhos fixos em sua barriga. Ou você achou mesmo que eu ia deixar meu filho ser criado por outro homem? Seu filho? Davi riu amargamente. O mesmo que você tentou pagar para resolver? Ricardo deu um passo à frente, sua postura ameaçadora. Cuidado, cadeirante. Não está em posição de... Em posição de quê? Davi o interrompeu, sua voz cortante como aço. De proteger a mulher que você usou e descartou? A criança que você rejeitou? Você não entende nada. Ricardo cuspiu as palavras. Helena era só diversão, claro. Mas um filho? Isso pode ser lucrativo. Helena sentiu náusea ao entender a implicação. Você quer chantagem? Pense bem. Ricardo sorriu, aquele sorriso que um dia a havia encantado e agora a enojava. O poderoso Davi Mendonça, acolhendo a ex-mulher grávida do amante, os jornais iam adorar essa história. E quanto você quer? Davi perguntou calmamente. Davi, não... Helena começou, mas ele a silenciou com um olhar. 10 milhões, Ricardo declarou. Para desaparecer, deixar vocês com seu pequeno conto de fadas patético. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Helena podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Sabe qual é seu problema, Ricardo? Davi perguntou, sua voz perigosamente suave. Você acha que dinheiro é poder, que pode comprar tudo. E não, pode? Ricardo riu. Comprei sua mulher com promessas vazias, não foi? O comentário atingiu Helena como um tapa, mas antes que pudesse reagir, Davi continuou. Não, ele respondeu firmemente. Você manipulou uma mulher solitária, abusou da confiança dela, a destruiu quando ela mais precisava de apoio. Que comovente, Ricardo debochou. O marido traído defendendo a vagabunda que... Não terminou a frase. Em um movimento surpreendentemente ágil para alguém em uma cadeira de rodas, Davi havia sacado algo de sob sua poltrona. Um pequeno gravador. Obrigado. Ele sorriu friamente. Por admitir tudo tão eloquentemente. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. O que... Ah, e aquela parte sobre subornar minha segurança? Davi continuou, apertando um botão em seu celular. João, acho que... Nossos convidados podem entrar agora. A porta da frente se abriu novamente, desta vez revelando 2 policiais e um homem de terno que Helena reconheceu como o advogado de Davi. Senhor Ricardo Almeida. Um dos policiais começou. O senhor está preso por invasão de propriedade, tentativa de extorsão. Isso é ridículo! Ricardo explodiu, tentando recuar. Ela é minha. O bebê é meu. Você não pode. O bebê. Davi o interrompeu, sua voz tremendo de raiva contida. Não é propriedade. É uma vida. Uma vida que você rejeitou, que tentou destruir. Helena observava a cena em choque, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. E Helena? Davi continuou, alcançando para segurar sua mão. Não é sua. Nunca foi. Ela é forte demais, especial demais para pertencer a alguém como você. Enquanto os policiais algemavam Ricardo, que continuava gritando ameaças, Helena se deixou cair de joelhos ao lado da cadeira de Davi.
Você planejou isso, ela sussurrou. Sabia que ele viria. Tinha quase certeza, ele admitiu, acariciando seu rosto. Gente como ele sempre volta para tentar um último golpe. Por isso, dormiu aqui. Por isso Ele sorriu suavemente. Porque não consigo mais dormir longe de vocês duas. O advogado se aproximou após Ricardo ser levado. Temos tudo gravado, com as ameaças anteriores documentadas, a tentativa de extorsão. Ele não vai incomodar vocês tão cedo. Quando finalmente ficaram sozinhos, Helena deixou toda a tensão dos últimos meses escapar em soluços profundos. Davi a puxou para seu colo, embalando-a como fazia com tanta frequência ultimamente. Acabou, ele sussurrou, em seus cabelos. Ele nunca mais vai machucar vocês. Como você pode... Ela soluçou contra seu peito. Depois de tudo que fiz, como pode me proteger assim? Davi segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Porque entendi algo. Ele respondeu suavemente. Entendi que... Você não foi a única a errar em nosso casamento. Eu te deixei sozinha, vulnerável. Não, ela o interrompeu. Não tente assumir culpa pela minha fraqueza. Não é assumir culpa. Ele sorriu tristemente. É entender que às vezes pessoas boas cometem erros. Erros terríveis. Mas isso não as torna pessoas terríveis. E o que as torna? O que fazem depois? Ele respondeu, sua testa encostada na dela. Como escolhem se reerguer? Como enfrentam as consequências? Como você escolheu me dar uma segunda chance? Ela completou suavemente. Como nós escolhemos dar uma segunda chance ao amor? Ele corrigiu antes de capturar seus lábios em um beijo. Este beijo foi diferente de todos os outros desde seu reencontro. Não havia mais medo, culpa ou hesitação. Era um beijo de promessa, de recomeço, de um amor que havia sobrevivido à pior das tempestades. Laura chutou entre eles, fazendo-os rir contra os lábios um do outro. Acho que alguém está feliz que o pesadelo acabou. Helena sorriu, colocando a mão de Davi sobre sua barriga. Não acabou, ele respondeu seriamente. Ainda temos muito para resolver, muito para reconstruir. Mas agora, ele sorriu. Aquele sorriso que tanto tempo atrás a havia feito se apaixonar. Agora podemos construir algo novo, algo mais forte. Como família? Ela perguntou hesitante. Como família? Ele confirmou, beijando-a novamente. Você, eu e nossa pequena guerreira. O sol começava a nascer lá fora, seus primeiros raios entrando pela janela como uma bênção, sobre o casal entrelaçado na cadeira de rodas. Porque às vezes, o amor é assim. Precisa enfrentar seus piores demônios para encontrar sua verdadeira força. Precisa ver o pior das pessoas para reconhecer o melhor nelas. Precisa passar pela mais escura das noites para apreciar o amanhecer. E ali, nos braços um do outro, com sua filha crescendo entre eles, Helena e Davi finalmente entenderam que algumas histórias não precisam de vilões. Precisam apenas de dois corações dispostos a perdoar. Duas almas prontas para recomeçar. E um amor forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Mesmo aquelas que nós mesmos criamos. O último mês de gravidez transformou a mansão Mendonça em um turbilhão de emoções e preparativos. Helena observava, emocionada, enquanto Davi coordenava pessoalmente cada detalhe do quarto do bebê. Agora, no quarto principal da casa, não mais na casa de hóspedes. Tem certeza? Ela havia perguntado quando ele sugeriu a mudança. É um passo grande. É o passo certo. Ele respondeu simplesmente, seus olhos transmitindo mais que palavras poderiam expressar. Naquela manhã, em particular, Helena acordou com uma sensação diferente. Algo no ar, uma expectativa que não conseguia explicar. Encontrou Davi em seu escritório, concentrado em alguns papéis. Bom dia, ela sorriu, mas parou ao ver sua expressão séria. Aconteceu algo?
Ele hesitou por um momento antes de entregar a ela um envelope. Chegou hoje cedo. É do advogado do Ricardo. Helena sentiu seu coração gelar. Ele... Não. Davi a tranquilizou rapidamente. Ele continua preso. Isso é... diferente. Com mãos tremendo, Helena abriu o envelope. Dentro havia um documento oficial e uma carta manuscrita. Ele está renunciando oficialmente à paternidade de Laura, Davi explicou suavemente. E há algo mais... algo que você precisa ler. A carta era curta, mas suas palavras fizeram lágrimas brotarem nos olhos de Helena. Helena, do fundo da minha cela, finalmente entendi o monstro que me tornei. Não peço perdão. Não mereço. Mas peço que permita que sua filha tenha uma chance que eu nunca dei a ela. A chance de ser amada por um verdadeiro pai. Ricardo, ele quer... Helena olhou para Davi, mal ousando acreditar. Sim, ele sorriu, pegando outro envelope de sua gaveta. E eu já tinha isso preparado. O segundo envelope continha papéis de adoção. Papéis que permitiriam que Davi se tornasse legalmente o pai de Laura. Mas só se você quiser, ele acrescentou rapidamente. Só se... Não conseguiu terminar. Helena havia se jogado em seus braços, soluçando de alegria e alívio. É tudo que mais quero. Ela sussurrou entre lágrimas. É tudo que Laura merece. Tem mais uma coisa, Davi disse após um momento, alcançando algo em sua mesa. Uma pequena caixa de veludo. Davi... Não é um pedido de casamento. Ele sorriu ao ver sua expressão surpresa. Ainda não. É uma promessa. Dentro da caixa havia um delicado colar com 3 pedras entrelaçadas. Uma para cada uma de nós, ele explicou, sua voz embargada. Uma família. Nova, diferente, mas nossa. Enquanto ele colocava o colar em seu pescoço, Helena sentiu a primeira contração, forte, real, diferente das outras. Acho. Ela ofegou, segurando sua mão. Acho que Laura escolheu o momento perfeito para chegar. As próximas horas foram uma confusão de médicos, enfermeiras e ansiedade. Davi não saiu do seu lado um segundo, segurando sua mão através de cada contração, sussurrando palavras de encorajamento. Lembra da primeira vez que te vi? Ele perguntou durante um momento particularmente difícil, tentando distraí-la. Da dor. No café? Ela sorriu fracamente. Você derrubou o café em mim. E você me chamou de desastrado arrogante. Ele riu. Estava certa, sabia? Não. Ela apertou sua mão com outra contração. Estava errada. Você era... o homem mais incrível que já conheci. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo, ela respondeu, lágrimas escorrendo. Porque você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre perdão. Ele completou, beijando sua testa suada. Sobre escolher amar mesmo quando dói. O choro de Laura ecoou pela sala às 3h47 da tarde, forte, vibrante, cheio de vida. Ela é linda. O médico sorriu, colocando o pequeno embrulho nos braços de Helena. E completamente saudável. Davi observava a cena com lágrimas não contidas. Sua família, finalmente completa de uma forma que nunca havia imaginado. Quer segurar sua filha? Helena perguntou suavemente. A palavra, sua filha, fez algo explodir no peito dele. Com mãos tremendo, aceitou o precioso pacote. Oi, pequena. Ele sussurrou, sua voz embargada. Eu sou seu pai, não por sangue, mas por escolha, por amor. Laura abriu os olhos naquele momento, olhos idênticos aos de Helena, e pareceu sorrir. Ela sabe. Helena disse suavemente. Sempre soube que você era o pai que ela precisava. Você. Ele se inclinou para beijá-la. É o amor que eu sempre precisei, mesmo quando tentei negar. Horas depois, com Laura dormindo pacificamente em seu berço hospitalar,
Davi segurou a mão de Helena, seu polegar acariciando o local onde uma aliança havia estado tanto tempo atrás. Agora sim, ele disse suavemente. Acho que estou pronto para fazer aquela pergunta. Que pergunta? Ela perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. Casa comigo? De novo? Não como éramos, mas como nos tornamos. Helena olhou para sua filha dormindo, para o homem que havia perdido e reencontrado, para a vida que nunca imaginou merecer novamente. Sim, ela respondeu, lágrimas de felicidade escorrendo. 1000 vezes sim. Porque às vezes o amor é assim. Precisa ser completamente despedaçado para ser reconstruído mais forte. Precisa enfrentar seus piores medos para encontrar sua maior coragem. Precisa perder tudo para ganhar algo ainda mais precioso. E naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a cidade, 3 corações batiam em perfeita sincronia. Uma família formada não por obrigação ou sangue, mas por escolha, por perdão, por amor. Laura dormia serenamente, alheia ao milagre que sua existência havia operado. Helena e Davi permaneceram acordados, observando sua pequena guerreira, suas mãos entrelaçadas sobre a grade do berço. Obrigada. Ela sussurrou depois de um longo silêncio. Pelo quê? Por me ensinar que algumas vezes, ela sorriu através das lágrimas, precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho de volta para casa. Davi beijou sua testa suavemente. E obrigado por me ensinar que família não é sobre perfeição. É sobre amor, ela completou. Em todas suas formas imperfeitas e maravilhosas. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Mas dentro, daquele quarto de hospital, o tempo parecia ter parado para celebrar um milagre. O milagre do perdão que cura, do amor que transforma, da família que escolhemos ser. 1 ano havia se passado desde o nascimento de Laura. A mansão Mendonça, antes silenciosa e fria, agora ecoava com risadas de bebê e conversas sussurradas. No jardim, recém-reformado para acomodar a cadeira de rodas de Davi, os preparativos para uma celebração especial estavam quase prontos. Helena observava pela janela do quarto enquanto ajeitava o vestido branco. Não o mesmo de seu primeiro casamento, mas um mais simples, mais significativo. Laura dormia em seu berço, suas pequenas mãos agarradas ao coelho de pelúcia que Davi havia lhe dado no dia de sua adoção oficial. Posso entrar? A voz dele soou da porta. Não deveria ver a noiva antes do casamento. Ela brincou. Mas seu coração acelerou ao vê-lo, elegante em seu terno escuro, seus olhos brilhando com amor não contido. Tecnicamente, ele sorriu aproximando sua cadeira. Já somos casados, só estamos reescrevendo nossa história. Laura escolheu esse momento para acordar, seus olhinhos sonolentos se abrindo ao som da voz do pai. Papa, ela balbuciou, erguendo os bracinhos. O sorriso de Davi ao pegar sua filha iluminou o quarto inteiro. Não havia mais dúvida ou hesitação. Em seus gestos, era um pai em todos os sentidos que importavam. Sabia, Helena disse suavemente, que hoje faz exatamente 1 ano que você me encontrou naquela calçada? Como poderia esquecer? Ele respondeu, seu rosto suavizando com a memória. O dia que meu mundo virou de cabeça para baixo. O dia que começamos a curar, ela completou, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Laura brincava com a gravata. Do pai, alheia ao momento emotivo entre seus pais. Mas talvez ela sentisse algo, porque de repente ergueu a cabeça e sorriu. Aquele sorriso que era pura luz. Ela tem seu sorriso. Davi observou, tocando o rosto de Helena suavemente. E seu coração, mas tem sua força, ela respondeu. Sua capacidade de amar além de qualquer barreira. Um suave bater na porta os interrompeu. Era a hora. O jardim estava transformado em um cenário de conto de fadas, mas não do tipo tradicional. Era uma história diferente que estava sendo celebrada. Ali, uma história de redenção,
de segundas chances, de um amor que sobreviveu à pior das tempestades. Davi esperava no altar improvisado, Laura sentada orgulhosamente em seu colo. Quando Helena começou sua caminhada pelo corredor de flores, não havia marcha nupcial. Apenas o som suave de uma canção que falava sobre recomeços. Estamos reunidos. O celebrante começou. Não para unir duas pessoas, mas para celebrar a união de 3 almas que escolheram ser família. Foi quando Davi surpreendeu a todos, especialmente Helena. Com um movimento praticado em segredo por meses, ele acionou um mecanismo em sua cadeira que o permitiu ficar em pé. Não completamente, mas o suficiente para olhar nos olhos de sua noiva. Como... Helena ofegou, lágrimas já escorrendo. Fisioterapia. Ele sorriu, segurando suas mãos. Porque queria olhar nos seus olhos quando dissesse meus votos, quando prometesse, mais uma vez e para sempre, ser seu companheiro de vida. Laura, ainda em seu colo, batia palmas alegremente. Helena, ele começou, sua voz embargada. 1 ano atrás, achei que tinha perdido tudo. Meu amor, minha fé, minha capacidade de confiar. Mas você me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para ganhar algo ainda mais precioso. Ele fez uma pausa, beijando a cabeça de Laura antes de continuar. Você me deu uma filha, não por sangue, mas por algo muito mais forte. Por escolha. Por amor. Por acreditar que família é mais que DNA. É sobre escolher amar todos os dias, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Helena soluçava abertamente agora, mas seu sorriso iluminava todo o jardim. E eu prometo, ele continuou, ser não apenas seu marido, mas seu parceiro em todas as batalhas. Prometo amar nossa filha com cada fibra do meu ser, proteger nossa família com todas as minhas forças e principalmente, ela sussurrou quando ele fez uma pausa dramática. Principalmente, prometo nunca mais deixar que o trabalho, o orgulho ou qualquer outra coisa se torne mais importante que os momentos simples com vocês. Porque aprendi da maneira mais dura que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias. Está aqui, ela completou, colocando a mão sobre seu coração. Os votos de Helena eram igualmente emocionantes. Davi, ela começou, sua voz tremendo. 1 ano atrás eu estava perdida. Não apenas nas ruas, mas em minha própria alma. Carregava não apenas uma vida dentro de mim, mas também o peso de todos os meus erros. Laura, como se sentindo a emoção do momento, segurou a mão de sua mãe. Mas você, Helena continuou, você me ensinou que alguns erros não são fins, são começos, que algumas quedas não são derrotas. São oportunidades de nos levantarmos, mais fortes. Ela fez uma pausa, olhando para sua filha antes de continuar. E mais que isso, você deu à nossa Laura algo que eu nunca imaginei possível. Um pai que a ama não por obrigação, mas por escolha. Um pai que prova todos os dias que amor verdadeiro não precisa de laços de sangue. Precisa apenas de um coração disposto a amar sem limites. A troca de alianças foi um momento especialmente tocante, porque desta vez havia 3 anéis. Um para cada um deles, incluindo um delicado anel de criança para Laura. Uma família, Davi declarou enquanto deslizava o anel no dedo de Helena. Para sempre. A festa que seguiu foi uma celebração não apenas de um casamento, mas de um milagre. O milagre do perdão que cura, do amor que transforma, da família que escolhemos ser. No telão, passavam fotos da jornada deles, desde o primeiro casamento, passando pelos momentos difíceis, até os momentos preciosos com Laura. A última foto mostrava os 3 no hospital, no dia da adoção oficial. Não havia um olho seco no jardim. Quando chegou a hora da primeira dança, Davi surpreendeu a todos novamente. Com a ajuda de um aparelho especial e muito treino secreto, ele conseguiu dançar com Helena. Não da forma tradicional, mas de um jeito único e especialmente deles. Como consegue continuar me surpreendendo?
ela sussurrou enquanto dançavam. Por quê? Você me faz querer ser melhor. Ele respondeu simplesmente. Ser mais. Fazer mais. Laura observava seus pais dançando, batendo palmas de seu lugar no colo da avó. Seu sorriso tão puro e verdadeiro era o testemunho vivo de que algumas histórias não precisam de finais convencionais para serem extraordinárias. Mais tarde, quando a festa começava a acalmar, Helena encontrou Davi no jardim, observando as estrelas com Laura adormecida em seus braços. Feliz? Ela perguntou, sentando-se ao lado de sua cadeira. Mais que feliz, ele respondeu, puxando-a para um beijo suave. Em paz. Porque às vezes o amor é assim. Nasce das cinzas da dor. Cresce através das lágrimas do arrependimento. Floresce no jardim do perdão. E enquanto a noite avançava, 3 corações batiam em perfeita harmonia, não mais quebrados, não mais perdidos, mas perfeitamente completos em sua imperfeição. Porque alguns amores não precisam ser perfeitos. Precisam apenas ser verdadeiros. E algumas famílias não precisam seguir padrões. Precisam apenas seguir o coração. O amor deles havia renascido da dor. Mais forte, mais profundo, mais eterno. E desta vez, seria para sempre.